Vamos lá, pessoal. Na aula passada nós vimos os capítulos 7 e 8, foi isso? Capítulos 7 e 8? Joia. No capítulo 7 a gente falou sobre associações, né? Aí a gente viu que existem vários tipos de associações. A associação, a primeira associação, o que é associação na verdade? Hoje a gente vê os tipos de associação. O que é uma associação? Vamos lá? Vamos começar? O que é uma associação? É onde várias informações dos tipos de associação. Esta seção contém informações sobre os tipos de associação. Ah, eu tirei a parte de ler, para a galera não pescar e ler, né? Então, a associação é uma ligação entre dois objetos. Ou mais. Tá? Uma associação, pode ser mais, realmente, você pode botar uma expressão lá na fonte e acabar utilizando realmente mais de um objeto, é verdade. Né? Mas a associação sempre é uma ligação ou uma conexão entre uma fonte e uma propriedade. Tá? E essa ligação pode ser feita de diversas formas. A primeira forma que está explicando ali é a associação simples, onde sempre que eu alterar a fonte, eu altero a minha propriedade. Certo? É sempre no sentido da fonte para a propriedade. E apenas em um sentido. Tá? Aí você tem a associação bidirecional, que vai nos dois sentidos. Se eu alterar a propriedade, eu altero a fonte. Se eu alterar a fonte, eu altero a propriedade. A associação digital, muito utilizado para você ter dois valores. Então, lá na propriedade visible, por exemplo, né, para ocultar ou aparecer um objeto, ou então mudar a cor do objeto, alguma coisa assim. Então, é bastante utilizado, né? Essa associação tipo digital. Sempre que eu quiser ter dois valores, né, sempre que minha variável for booleana, verdadeiro ou falso, a minha fonte, né? Sempre que a minha fonte for booleana, eu quero que a minha propriedade tenha dois valores diferentes. Então a gente usa a associação digital. A associação analógica, quando a gente quer mudar a escala, então a gente tem uma fonte em uma escala e a gente quer a propriedade em outra escala. Tá? A associação por tabela, então eu tenho um range de valores na minha fonte está variando de 0 a 1000. Aí de 0 a 1000, no intervalo de 0 a 100 eu quero uma coisa, de 100 a 500 eu quero outro valor e assim por diante. Então você cria uma tabela definindo os valores mínimo e máximo, né? E aí o valor que vai assumir a nossa propriedade baseada naquele range que você definiu. Tá? Isso é uma associação por tabela. E uma associação reversa é o inverso da simples. Então quando eu altero a propriedade, eu altero a fonte. Mas se eu alterar a fonte, eu não altero a propriedade. Aí é apenas em um sentido. Associação múltipla. Associação múltipla se a minha fonte, eu vou criar, é semelhante àquela conexão por tabela, onde eu vou definir o valor mínimo e máximo, só que aí eu não vou definir, o que eu vou mudar não é o valor da propriedade, eu vou mudar a fonte daquela associação. Então é como se tivesse várias fontes diferentes, né? Permite ter várias fontes diferentes, tá? Bom, e a gente fez alguns exercícios, né, dessa parte de associações. Você cria uma associação com o nível, né, para mostrar o nível dentro do reservatório, no retângulo. Então, associado ao vertical percent fill. A gente criou um display, associou ao display de temperatura, que nós já tínhamos criado anteriormente, né? Aí a gente criou uma associação com o display. Criamos uma associação analógica com a propriedade nível, porque nível, eu preciso que a minha propriedade varie de 0 a 1, enquanto a minha fonte está variando de 0 a 100. Né? Então, como ele está formatado para o formato porcentagem, eu preciso que ele receba um valor de 0 a 1. Né? Esse aqui é interessante, né? A gente fez uma associação por tabela na foreground color do display. Então, em função do valor do nível, ele ia mudando o fundo do display. Né? Então, uma associação por tabela. Lembra aqui, ó, aqui não poderia ser digital porque eu não tenho duas cores só, né? Se fosse digital, de repente eu podia fazer uma associação do tipo digital. Mas como não são só duas cores, aqui eu tenho 5 cores, eu precisei usar uma associação por tabela.
Usamos o recurso de copiar a associação, né? Para poder, às vezes a associação é muitas associações, aí você usa esse recurso de copiar. Associamos os set points dos reservatórios. Então, quanto vai de vermelho, quanto vai de verde, quanto vai de azul. Criamos uma expressão usando o método RGB. Aí esse cara aqui vai passar a quantidade de vermelho, verde e azul que a gente quer. Tá? Lembrando que tem um erro aqui no tutorial, que ele tá mostrando aqui a associação para a propriedade count, mas não é a propriedade count, sim a propriedade foreground color. Então é a cor de frente. A gente quer mudar o que? É esse azul aqui, né? Esse azul é o que a gente quer mudar. Então esse azul está na propriedade foreground color. Tá? E fizemos uma associação com animação no balde, para o balde ficar correndo em cima da esteira. Bom, no capítulo 8 a gente fez uma comunicação usando o simulador do Modbus. Então a gente abriu o simulador, né? A gente abriu o simulador do Modbus, iniciamos e colocamos ele no modo aleatório aqui para ficar gerando valores aleatórios, né? E aí a gente vai criar variáveis binárias, que são os coils, ou os registers, que são as variáveis do tipo word, né? Que vai de 0 a 65.535. Tá? Então ele está gerando valores. Aí quem não tinha instalado, instalou, né, o simulador. E a gente não fez a parte de OPC, porque a gente não tinha OPC server aqui. Então a gente não fez essa parte de OPC. Se bem que o exercício só começa aqui, né? Então a gente seria um driver de comunicação. Quais foram os parâmetros que a gente configurou no driver? A gente configurou primeiro para Modbus TCP, porque a gente vai comunicar em Ethernet no modo Modbus TCP. O endereço começando a partir de 1, porque o nosso primeiro endereço é 1. Então, começando de 1. Modbus TCP, porque o protocolo que está aqui é Modbus TCP, tá? Então, como o protocolo aqui é Modbus TCP, a gente configurou o driver para Modbus TCP. Obviamente, isso vai mudar de acordo com o nosso dispositivo. Se ele for RTU, a gente vai mudar aqui para, ao invés de Modbus TCP, Modbus RTU. A gente criou uma nova função para trabalhar com as variáveis binárias. Já existia a função 1 e 15. A gente criou a função 1 e 5. 1 para leitura e 5 para a escrita de variáveis do tipo bit. Configuramos pulei aqui uma aba. Configuramos a aba Setup para Ethernet. Então, informamos que a gente vai comunicar em Ethernet. E na aba Ethernet a gente configurou o IP 127.0.0.1, que é o IP de loopback. Então, o IP da nossa própria máquina. Se aqui fosse o PLC de verdade, eu ia botar o endereço IP do PLC. Nos nossos kits é o quê? O 92.168.0.100, 92.168.0.101, não é isso que a gente usava, lembra? Então, se fosse o PLC, a gente iria colocar aqui o endereço IP do PLC. Tá? Bom, aí a gente criou 18 variáveis binárias, né, do tipo coil, sendo 6 para representar o estado das bombas, 6 para porque são 6 bombas, né? Então, 6 automático manual e 6 para defeito. A gente testou a comunicação, ficou tudo azulzinho. Criamos 4 variáveis analógicas, 2 para temperatura e 2 para nível, que é o que a gente tem no reservatório. No reservatório a gente tem 2 reservatórios, cada um deles mostra nível e temperatura. Tá? Configuramos a aba de escala, visto que no PLC ele varia de 0 a 65.000, só que 0 a 65.000 não faz sentido na temperatura e no nível. Então a gente mudou a escala para o nível variar de 0 a 100 e a temperatura aleatoriamente para variar de 20 a 200. Tá? Bom, aí existia uma questão que é o quê? Como a gente está usando o modo demo, a gente só pode salvar 20 tags. E nós estávamos usando 22 variáveis. 18 mais 4, 22. Aí a gente excluiu essas duas últimas de defeito aqui, né? Defeito B5 e defeito B6. Quando a gente excluiu, voltou para 20. Ficou dentro para 20, a gente consegue
salvar a aplicação no modo demo. Joia? A parte de OPC a gente não fez. Alguma pergunta? Alguma dúvida da aula passada? Rapidamente foi isso que a gente fez. Certo? Beleza? Pode continuar? Então vamos lá. Scripts. Joia. Bom, essa parte de scripts, ele é bem... se você quer desenvolver uma aplicação bem feita, você vai precisar de bastante script. Né? Quanto mais básica a nossa aplicação, menos script precisa. Quanto mais automatizado você quer deixar o processo, por exemplo, quando eu clicar no botão, eu quero que ele faça um monte de comando de uma vez só. Várias ações de uma vez só. Né? Então, isso vai exigir mais script. Ah não, mas eu quero clicar no botão, abre uma tela. Bom, isso aí já existe uma forma de fazer isso sem precisar de muito script, porque é um recurso básico. Tá? Então, o seu conhecimento em programação de script vai ajudar a fazer uma aplicação melhor, mais bem desenvolvida. Ok? Bom, os scripts dentro do Ellipse usam uma linguagem chamada VBScript. Tá? VBScript é um subset do Visual Basic, do VB. Tá? O VBScript, quando a Microsoft desenvolveu o VB, ela pegou o VBScript para a web. Então, os scripts foram feitos voltados já pensando na internet, quando o Web3 foi desenvolvido. E existe o VBA, que é o Visual Basic for Application, que é o que a gente usa no Excel, nas marcas do Excel. Tá? Então, é um subset também do VB, mas com algumas características diferentes do VBS. O VBA é uma linguagem, o VBS é outra, e existe ainda o Visual Basic. Né? Tá? Então, aqui não é uma linguagem proprietária da Ellipse. Aqui a gente usa uma linguagem aberta de mercado, que é o VBScript. Bom, existe alguns recursos que a gente chama de PICs. Tá? Assim, voltando aqui, ó. Isso aqui é uma janela de script. Basicamente, quando você cria um script, você vai ter uma janela em branco para você colocar todos os comandos que você quiser. Tá? Então, você que vai criar seu próprio script. Aí você tem os laços if, os condicionais, né? If, por exemplo, else if, os laços repeat, while, tudo isso existe, além dos infinitos comandos e funções que tem dentro do VB. Tá? Bom, mas se você quer usar alguns recursos que já são muito usuais, a Ellipse criou uns PICs, que chama de PICs. Tá? O que são esses PICs? Ao invés de você ter que programar em script, tudo que um PIC faz, no script você também consegue fazer. A diferença é que a interface do PIC é mais amigável para você poder fazer a configuração. Então, por exemplo, o primeiro PIC é abrir tela. Então, no PIC abrir tela, eu vou dizer qual é o nome da tela, qual é o zoom que eu quero, em que quadro eu quero que ela abra e assim por diante. Tudo numa janelinha que tem uma interface bonitinha para a gente configurar. Tudo aquilo ali eu posso passar como parâmetro? Posso. Então, tudo que eu estou ajustando aqui nessa janela, eu posso passar como parâmetro no script. Então, eu posso usar a mesma função, né, sem precisar um PIC abrir tela. Mas o PIC abrir tela facilita a vida. Tá? Tela modal. Vocês sabem o que é uma tela modal? É a tela da moda. Tela da moda, né? Qual é a tela da moda, né? A tela curva. A tela curva? Essa é da moda, essa é de moda, não? Não, é da moda. Teve a moda do 3D, né? Veio junto com a tela curva, mas agora não está mais na moda, não. Não vejo mais ninguém comprando tela curva, não. Tem aquelas telas grandonas, né? Ultra wide. Tem aquelas telas ultra wide que são bem grandonas. Bom, mas voltando a vaca fria aqui, né? Tela modal é aquela tela que ela fica na frente das demais e ela recebe o foco do teclado para ela. Então, já viu aquela janela que você clica no botão, aparece, ou então quando dá um alarme aparece uma tela na frente? Aquilo ali é uma tela modal. Então ela recebe o foco para ela e você só consegue voltar para as telas de trás quando você fechar essa tela
modal. Tá? Então é uma tela que vai se sobrepor às outras telas. Então normalmente ela é janelada. Ela não vai ser uma tela inteira. Não vai ocupar toda a sua área de trabalho. Né? Então a tela modal normalmente você vai trabalhar com uma tela janelada. Certo? Bom, um PIC para executar a aplicação. Executar a aplicação aqui, gente, é executar um comando externo. Ah, mandar abrir a calculadora, mandar abrir o Excel, mandar abrir um browser, o Chrome, qualquer outro programa externo. Um programa que seja desenvolvido, tá? Então, é um assistentezinho que você diz aqui, ó. Você seleciona, clica nos 3 pontinhos, ele vai clicar para você procurar onde é que está o programa que você quer abrir, né? Carregar valor. Ah, eu posso fazer um script, o tag tal, ponto valor igual a 10. Posso. Ou você usa um piquezinho, você seleciona aqui, ó, quem é o tag e qual é o valor que você quer que ele carregue. Então, quando você clica no botão, eu quero que ele carregue o valor 10 para uma variável, por exemplo. Tá? Inverter valor, isso é bem interessante. Você usa um comando para inverter valor. Se a sua variável está ligada, ela vai desligar. Se ela está desligada, ela vai ligar. Então é muito comum você usar para inverter valor. Imprimir relatório. Imprimir relatório também é bem interessante, porque você vai mandar ele... Vai mandar a aplicação, vai criar relatório, a gente não criou relatório ainda, né? Obviamente. Mas você pode mandar um relatório para mostrar na tela ou de mandar direto para a impressora. Então existe um piquezinho, porque é muito comum você usar relatório em aplicações, tá? Bom, aí é interessante a gente entender aqui o conceito de eventos, tá? Bom, basicamente a gente configura o evento, né, descreve ele em 3 tipos: físico, externo ou interno, tá? Então, exemplos físicos, por exemplo, você mexeu o mouse, você pressionou uma tecla, isso é um exemplo, isso é um evento físico, tá? E você pode usar esse evento para tomar uma determinada ação, certo? Então, isso é um evento. E aí existem os eventos definidos pelo usuário. Então, por exemplo, eu quero definir um evento que quando a temperatura for maior que 10. Poxa, esse evento não existe pronto. Né? Você pode até existir o evento que é quando a temperatura mudar de valor. Mas a temperatura ser maior do que 10 não é um evento que o usuário vai criar. Então eu quero que quando a temperatura passe de 10, eu quero que ligue uma bomba, eu quero que saia um alarme na tela, abra uma janela de alarme, entendeu? Você pode criar uma ação que você desejar. Isso são chamados de eventos definidos pelo usuário, onde o próprio usuário cria o seu evento. Normalmente, para todos os objetos, já existe uma relação de eventos prontos, tá? Mas você pode ainda assim criar o seu próprio evento, tá? Bom, métodos. Métodos são procedimentos que vão executar uma determinada ação. Então, lembra que tinha um pique lá de abrir tela? Então, existe um método chamado OpenScreen. Então, é uma ação de mandar abrir uma tela. Tá? Então, a partir dos scripts, a gente consegue chamar diversos métodos diferentes. Tá? Então, eu quero... Aí aqui tem uma relação enorme de métodos, tá vendo? Obviamente tem mais. Para cada objeto tem seus métodos diferentes. Porque dependendo do objeto, eles vão executar ações diferentes. Assim como tem eventos diferentes, também tem métodos diferentes em cada objeto. A gente viu que tem propriedades diferentes também, né? A relação de propriedade de cada objeto vai mudando de acordo com o objeto. Isso vale para método e eventos. Bom, vamos lá fazer um exercício. Vamos criar um pique de abrir tela. Certo? Vamos implementar a navegação entre as telas da aplicação. A tela inicial deve abrir o quadro 1. E cada botão na tela menu deve abrir a sua respectiva tela no quadro área central. Então lembra que lá na tela inicial a gente botou um texto chamado abrir e um outro chamado sair? Vamos agora criar um pique para o comando abrir o quadro 1. Aí quando abrir o quadro 1 vai chamar a tela menu, tela sinótico e tela alarme.
Então vamos lá. Configure a tela inicial para ser a primeira tela da aplicação. Isso pode ser feito de duas formas. Ajustando a tela ao divisor top e selecionando a opção configurar como tela inicial do divisor, ou selecionar a tela inicial nas propriedades do viewer. Então vamos lá. Vamos configurar a tela inicial para ser a primeira tela a ser aberta. Aí vamos no viewer, botão direito do mouse, propriedades. Ao invés de quando você executar a aplicação, ao invés de abrir o quadro 1, ele quer que abra a tela inicial. Então, vai abrir a tela inicial, no zoom preencher. Na tela inicial, selecione o texto entrar e clique na aba Scripts. Então, vou lá na tela inicial. Tela inicial, gente, eu tenho o texto entrar e o texto sair. Eu posso clicar aqui em entrar e vir na aba Scripts, ou eu posso chegar aqui e dar um duplo clique, tá? Você dá um duplo clique aqui, ó, ele também vem para a aba Scripts. As duas formas são válidas, tá? No evento clique, cria um novo pique do tipo abrir tela. Então, onde é que estão esses piques? Aqui, ó. O objeto é o texto 1, o texto 2 é o texto sair. O evento, eu tenho clique, duplo clique, key down, key up, mouse down, mouse up, on start running, on stop running. Tá? Existem vários eventos diferentes associados ao texto, a um objeto do tipo texto. Se eu vier aqui, ó, em um objeto tela, existem comandos existem eventos que são comuns e existem eventos que são específicos de tela. Por exemplo, onHide, onShow. OnShow é um evento de tela, quando a tela é no momento que a tela é exibida, tá? Então, a relação de eventos muda de acordo com o objeto. Então vamos lá. E aqui a gente tem os piques, ó. Script, ele vai criar uma janela em branco. O pique, abrir tela modal, executar a aplicação, carregar valor, inverter valor e imprimir relatório. Foram aqueles piques que eu acabei de comentar, tá? Então ele está mandando criar qual pique ele está mandando criar? Alguém lembra? Abrir tela, muito bem. O pique abrir tela é esse aqui, ó. Então, o que ele está mandando configurar? No campo abrir tela, selecione o item quadro 1. Então, no abrir a tela, selecione quadro 1. Deixe a opção no quadro em branco. Ok, só isso. Na tela inicial, pode-se fechar a aplicação clicando no texto sair. Então, na tela inicial, crio um novo script no texto sair. Então, agora vou criar um script. Volto para cá. Clico, dou um duplo clique em sair. E quando eu clicar no texto sair, eu vou executar um script. Agora aqui o script está em branco, para a gente fazer o que quiser. Com o auxílio do app Browser, selecione o método exit do viewer e clique em colar. Então, eu vou clicar no método chamado exit, que está dentro do viewer. Então, cadê o app Browser? Está aqui, ó. Aqui está o app Browser. Então, eu chamei o app Browser, eu vou lá no viewer, eu tenho a relação das propriedades primeiro, então todas as propriedades do viewer, e depois eu tenho todos os métodos. Então, o nome do método é exit. Ok? E aí clico em colar. Então, quando eu clicar no texto, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar a aplicação. E se eu fizer isso no duplo clique? Então, ele só vai fazer isso quando eu duplo clique no texto sair. Só que o exercício pediu para fazer no clique, tá? Execute a aplicação e teste as novas funcionalidades. Então, vamos rodar a aplicação. Entrar.
Olha lá, o entrar funcionou, tá vendo? Vamos testar o sair. Também funcionou. Fechou o viewer. Certo? Então, os dois scripts funcionaram. Na tela menu, insira um botão de comando e modifique a propriedade backstyle para 0, para ele ficar transparente. Na propriedade caption, digite o texto inicial. Então, eu vou lá na tela menu. Tela menu. Aqui está a tela menu. Eu vou inserir um botão. Na propriedade, eu gosto sempre de ordenar, né, por alfabética. Na propriedade caption, inicial. Inicial. Na propriedade backstyle, ele manda mudar para 0, para ele ficar transparente, tá vendo? Então não vai aparecer o fundo. No evento clique desse objeto, botão de comando, cria um script para a tela, para abrir a tela inicial, ocupando toda a área, tela cheia. Então a gente vai mandar abrir tela inicial no quadro top. O top é que ocupa toda a sua área de trabalho, tá? Bom, então eu vou dar um duplo clique, ele vai para o script do botão de comando 1, no evento clique dele, eu quero abrir tela. Que tela ele vai abrir? Ele vai abrir a tela inicial. Ele vai estar voltando para a tela inicial, tá? No quadro top. Top está aqui, ó. Beleza? Zoom, preencher. Lembra sempre de colocar o zoom preencher, mesmo que ele não peça, porque aí se você mudar de resolução, ele já adequa automaticamente, né? Insira um segundo botão de comando e modifique a propriedade backstyle para 0, também transparente. E na propriedade caption, digite sinótico, tá? Então vamos fazer um segundo botão. Como é que eu faço aqui? Posso fazer Ctrl C, Ctrl V. Eu posso segurar o Ctrl e arrastar. Eu vou fazer isso, ó. Segurei o Ctrl e arrastei para o lado. Ele levou todas as informações, ele duplicou, né? Se eu quiser inserir, ele mandou inserir um novo, né? Também poderia inserir um botão novo. Então aqui eu quero que ele abra a tela sinótico. Observe, gente, que isso aqui é a propriedade caption, não é a propriedade name. Name a gente não usa, quer dizer, até pode, mas a gente não costuma usar espaço, tá? Por isso que na propriedade caption a gente está usando acento, pode usar espaço, pode usar qualquer coisa. Porque não é propriedade name. Então, no evento clique deste botão de comando, cria um script abrir tela sinótico no divisor área central. Por que área central? Eu quero que ele abra a tela de sinótico naquela área central do nosso quadro. Então aqui em scripts, né? Ao invés de abrir a tela inicial, ele vai abrir o que? Tela sinótico, e ao invés de abrir no top, ele vai abrir aonde? Área central. Ele vai abrir na área central com o zoom de preencher. Ok. Perguntas, dúvidas? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Só executar. Vamos, boa. Vamos executar. Para ver como ficou, né? Então, botão entrar. Aqui eu volto para a tela inicial. Beleza. E aqui ele fez o quê? Então, na verdade, não ter acontecido nada é bom, quer dizer que está certo. Porque, qual foi o comando que a gente fez ali? Abrir a tela sinótico na área central. Só que a tela sinótico já está aberta na área central. Por isso que não mudou nada. Mas conforme o exercício for desenvolvendo, ali em cima vão aparecer outros botões. Então, quando a gente começar a acrescentar outros botões, aí vamos estar chamando outras telas. E aí, quando a gente quiser voltar para a tela sinótico, a gente vai clicar naquela tela. Entendido? Então, hoje, ela não estaria fazendo muito sentido, mas conforme vai desenvolvendo a aplicação, a gente ainda vai criar outras telas. Beleza?
Usuários. Qual é a ideia aqui de usuários, tá, gente? Aqui a gente definir permissões. A gente sabe que numa aplicação industrial, a gente precisa definir permissões de acesso. Determinados operadores podem ter uma determinada função, o supervisor pode ter outra função, o gerente da unidade pode ter outra função, um determinado operador pode ter uma função diferente de outro operador, e assim por diante. Ou então, você tem um operador para trabalhar na planta A, o outro operador que trabalha na planta B, e o operador da planta A não pode operar nada na planta B, por exemplo. Tá? Embora ambos sejam operadores. Então, essa questão de você definir regras e permissões para o usuário é muito importante para a aplicação. Certo? E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso a partir de usuários e grupos. Então, as permissões que a gente vai dar ou vai bloquear, né? Você pode tanto dar a permissão como remover ou tirar a permissão de um determinado usuário ou grupo. Então, a gente pode trabalhar com grupos ou com usuários. Preferencialmente, gente, dê permissões ou negue permissões a grupos. Porque se você precisar criar vários usuários, quando ele fizer parte daquele grupo, ele automaticamente já vai herdar todas as permissões. Entendido? Mas é assim, né, professor? Oi? O Usuário e senha para cada usuário. Não existe, em termos de licença de software, não se preocupe porque não existe limitação de usuários para a licença. Então você pode criar quantos usuários você quiser. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no início, no primeiro dia de aula, se eu não me engano, ou no segundo, não lembro mais, eu comentei que os usuários e senhas ficam salvos no arquivo .dom. Vocês lembram disso, não? Então, esses usuários que nós vamos criar aqui, as senhas dele, o nome dos usuários, as permissões, os grupos, tudo isso vai ficar dentro daquele arquivo com a extensão .dom. O PRJ, a gente está salvando as telas, os tags, os drivers de comunicação, todos os objetos. A gente está salvando tudo no PRJ. Mas no DOM, tem lá chamando o projeto e tem também todas as listas de usuários com permissões e grupos. Certo? Bom, a ideia do grupo, como eu comentei, né, é justamente você poder agrupar os usuários para que você não tenha que ficar dando permissão usuário por usuário. Tá? Então você faz isso de forma por grupo. Em geral, é melhor. Tá? Bom, uma permissão, ela sempre pode ser do tipo negar, afirmar ou indiferente, tá? Ou seja, significa que você pode dar a permissão, você pode negar a permissão ou você pode deixar a permissão herdada de um grupo, certo? Então, esse indiferente seria uma permissão herdada, tá? Então, e aí ele vai usar, a gente vai ver depois lá que tem um esqueminha de cor, né? Vermelho, verde e transparente significa que você está dando permissão ou você está negando permissão, por exemplo. Ou indiferente, tá? Questões de proteção. Aí aqui já é por questões de direitos autorais, tá? Você pode você pode criptografar o seu arquivo, o seu projeto, por exemplo. Então, se você criptografou o projeto, você pode criar uma senha para o cara executar ou para o cara editar o projeto. Então, imagine que você é um fabricante de software e desenvolveu um algoritmo e implementou dentro do E3. E aí você quer vender a ferramenta, o software. Só que você não quer deixar que o cara veja o seu algoritmo que você desenvolveu. Tá? Aí o que você faz? Você pode botar uma senha no projeto e aí você não consegue editar o projeto, por exemplo. Só você que tem a senha. Então, por que acontece? Com o hashkey do estúdio, você consegue editar a aplicação. Mas, se você botar proteção no seu projeto, aí você só consegue isso a partir de senha. Observação importante. Só coloquem senha no projeto de vocês, se vocês souberem guardar a senha e souberem o que está fazendo.
Se vocês perderem a senha, Inês é morta. Tá? Pode desenvolver a aplicação de novo. Eu já tive alguns clientes que o integrador que forneceu licença para o cara botou senha na aplicação e o cara não consegue editar a aplicação de jeito nenhum. Não consegue alterar mais nada. Só se contratar o cara. E aí a empresa briga com o integrador, não quer mais o integrador lá na empresa e você não consegue fazer mais nada na aplicação que o cara forneceu. Tá? Aí, qual é a solução? Desenvolver de novo. Não tem o que fazer. Tem que desenvolver a aplicação de novo. Botou senha na aplicação, já era. Beleza? Aí, como eu estava falando com vocês, você pode botar uma senha para edição ou uma senha para execução da aplicação, que podem ser senhas diferentes. Então, de repente, você pode liberar a senha para o cliente de executar, mas você pode não liberar a senha de editar, por exemplo. Vamos lá fazer exercício? No menu Arquivo, selecione a opção Usuários. Arquivo, Usuários. Selecione a aba Grupos e crie 2 grupos de usuários chamados Administradores e Operadores. Eu vou criar 2 grupos, Administradores e Operadores. Então, eu vou aqui na aba Grupos, Novo Grupo. Opa, pergunta interessante. Grupo do E3 ou grupo do Windows, tá? O Ellipse, ele pode usar o Active Directory da Microsoft. Então, ao invés de você criar os usuários dentro do Ellipse, você pode usar os usuários do próprio Windows. Do próprio domínio. Então, se a máquina está num domínio do Windows, você pode pegar os usuários que logam no computador. Já vem com, exatamente, já tem toda a questão de senha, comprimento de senha, de ficar trocando a senha e assim por diante. Então, aí todo esse registro, o usuário saiu da empresa. Aí você bloqueou no domínio, automaticamente já está bloqueado na aplicação também. Certo? Então, o grupo do E3, um é administradores e um outro grupo chamado operadores, né? Administradores e operadores. Através da aba usuário, crie 3 usuários. Tenha cuidado com o uso de maiúsculas e minúsculas. Então vamos criar 3 usuários. Aba usuários, novo. Nome 1, senha 1, confirmando senha. Nome completo César. Aqui só para facilitar, tá? Para não ficar digitando um monte de senha. Vou botar um aqui, mas só botar o nome do usuário e uma senha para o usuário. Novo, usuário 2, senha 2. Augustus. E o novo 3, Feijó. Bom, eu tenho 3 usuários, tá? Através da aba usuário, crie 3 usuários sem cuidar, tá? Beleza, já fizemos. Selecione a opção este usuário administrador para um dos usuários criados. Então eu vou dizer que o usuário 1 era lá atrás, né? Era para ter feito aqui, ó. O usuário 1 era para ter marcado. Este usuário é um administrador. O que isso quer dizer? Quer dizer que este usuário vai permitir administrar os outros usuários. Então eu posso criar um novo usuário, excluir um usuário, dar permissão, tirar a permissão, tá? Então, para todo usuário que você marcar como administrador, ele vai permitir administrar os demais usuários. Certo? Configure um usuário para pertencer ao grupo administradores e 2 para pertencer ao grupo
operadores. Então, eu vou adicionar ele em administradores, e o usuário 2 vai ser operadores, e o usuário 3 vai ser operadores. Na aba permissões, selecione a opção grupos, dê permissão para reconhecimento de alarmes para o grupo administradores e bloqueie o reconhecimento para o grupo operadores. Então vamos lá na aba permissões e eu vou em grupos. Então eu vou na aba permissões, ao invés de usuário eu vou dar permissão por grupo. Ao invés de dar permissão usuário por usuário, eu vou dar permissão direto para o grupo. Então eu vou aqui na aba grupo. Em administradores, aqui em alarmes, reconhecer alarmes. Eu vou dar permissão para reconhecer. Então aqui ele está em diferente, eu vou dar um duplo clique, ele ficou verde. Então, todos os usuários que fizerem parte do grupo administradores vai ser permitido reconhecer alarme. E todos que fizerem grupo de operadores, eu vou negar. Eu estou dando um duplo clique, tá, gente? O que eu estou fazendo aqui é dando um duplo clique no quadradinho. Aí quando eu dou o duplo clique, ele muda. Então, eu dei o primeiro duplo clique, ele ficou verde. Eu estaria permitindo. Eu vou dar um outro duplo clique e ele muda a bolinha para vermelho, ele está negando. Na aba permissões de usuários, dê permissão para um dos usuários do grupo operadores reconhecer os alarmes bloqueados para o grupo. Então, o que eu vou fazer aqui? Embora eu vou mudar para usuários, eu vou pegar o usuário 2, está vendo que ele está com a bolinha vazada, vermelha? Significa que a permissão, ele está sendo negando permissão a partir do grupo. Só que eu vou especificamente para o usuário 2, mesmo estando bloqueado no grupo, eu vou dar uma permissão exclusiva para ele. Então, essa permissão que eu dei aqui, ó, vou dar um duplo clique, ficou verde. Então, o usuário 2, ele vai ter permissão, mesmo ele fazendo parte do grupo operadores. Então, essa permissão vai sobrepor a permissão do grupo. A permissão do usuário se sobrepõe à permissão do grupo. Então, vamos criar uns botões para fazer login. Então, nós já criamos usuários. Vamos agora criar os botões e a gente ver quem é o usuário que está logado e a gente criar o login. Tá? Então, vamos lá. Na tela menu, insira a figura user presente no projeto como recurso e crie um pique do tipo script no evento clique. Selecione o app browser o método login do viewer e clique em colar. Então, quando eu clicar nessa figura aqui, ó, ele vai abrir uma janela de login. Tá? Então, vamos lá. Vou dar o OK. Vou lá na tela menu, design, vou lá para a direita. Vamos aqui em galeria, recursos, está lá no final. Recursos de projeto que a gente incorporou, né? A gente inseriu. Então, tem um recurso aqui chamado usuário. Eu vou arrastar para cá, ó. Vou até aumentar o zoom, tá? Para ficar mais fácil. Então, quando eu clicar nessa figura, eu vou fazer um script. Eu vou criar um script. E esse script vai chamar que método? Método login. Isso. O método login que está dentro do viewer. Tá? Então, aqui primeiro as propriedades, depois eu tenho o método chamado login. Aqui ele passa, ele tem um help, né, que ele explica cada parâmetro desse. Como está tudo dentro de colchetes, eles são opcionais, não são obrigatórios. Então eu posso usar o método login sem precisar passar parâmetro nenhum. Então eu vou colar e vou apagar todos os parâmetros. Porque eu não preciso passar parâmetro. Ele pelo menos não pediu para passar parâmetro nenhum. Então ficou application.login. Application.login. A figura do item recurso do Organizer foram adicionadas lá no capítulo lá atrás. Que eu não lembro qual foi. Acho que foi objetos de tela, não lembro, tenho certeza. Telas de objetos de tela, isso. Usuário logado. Insira um objeto display para exibir o nome do usuário. Associe a propriedade valor desse display com a propriedade user
do viewer. Então, eu vou inserir um display e vou associar o valor do display com a propriedade user do viewer. Então, vamos inserir um display. Display aqui, ó. Tá vendo? Aquele ponto 2. Eu vou inserir um display. Aí você pode configurar, tá? Ah, eu não quero borda, eu quero borda nula. Eu não quero preenchimento. Fill style, vou mudar para nulo. Hollow, tá? Então, eu vou só botar um valor aqui, porque senão eu não vou conseguir clicar depois. Valor. Só botei um texto ali só para poder enxergar, tá? Usuário. Então aqui vai aparecer o nome do usuário. Então eu vou associar a esse display. Então o valor do display vai vir de quem? Da propriedade user. Aqui, ó. User. Certo? Então ele contém o nome do usuário que está logado no sistema. Beleza? Colar. Então o nome do usuário vai aparecer aqui. A administração de usuário. Desejamos criar, apagar e editar usuários em tempo de execução. Somente usuários configurados como administradores, é a opção lá, né? Esse usuário administrador, tem acesso a este recurso. Insira a figura users presente no projeto como recurso ao lado do display, criado anteriormente que exibe o nome do usuário. Então vamos lá. Então aqui, ó, em recursos do projeto, eu tenho users, que eu vou colocar aqui do outro lado. Eu tenho users. Aí dentro do users, da figura users, cria um script no evento clique. Então vou dar um duplo clique aqui, ó. No evento clique, eu vou criar um script. E aí primeiro, administração de usuários. Tá vendo que tem uma aspa simples antes? Essa aspa simples significa que aquilo ali é um comentário. Então, quando eu boto aqui, ó, aspas simples, administração de usuários. Ficou tudo verdinho. Ele entende que aquilo ali é um comentário, tá? Se eu tirar aqui, ó, botar aspas depois, ele só vai entender que o comentário é só dali em diante, tá? Mas nesse caso aqui, a linha inteira é um comentário. Então eu botei lá no início aspas simples. Application.userAdministration. Então eu vou usar um método chamado userAdministration. Então aqui, ó, app-browser tem um método chamado user administração de usuários. Tá aqui, ó. Certo? Este método abre uma caixa de diálogo que permite editar a lista de usuários do servidor. E assim por diante. Tudo opcional, tá vendo? Posição X, Y, etc. É tudo opcional, então eu não vou usar essas propriedades. Apaguei. Registro de eventos. Bom, para fazer registro de evento, gente, precisa da hardkey. A gente não está com a hardkey aqui. Então, esse item 10.5.6 a gente não vai poder fazer. A gente teria que vir aqui, ó, domínio, opções. Está vendo que está indisponível? Então, a gente não consegue fazer, mas ele iria mandar a gente alterar alguns parâmetros padrões, né? Então, a senha expirar de 3 em 3 dias, etc. Você definiu alguns parâmetros de segurança da sua aplicação. Tá? Se tivesse logado no domínio, já pegaria o... já puxaria? Como é que é? Se fosse via um servidor e tivesse logado com domínio, com AD, ele já puxaria o parte do domínio? Não, isso aqui precisa da hardkey. Para você poder abrir essa aba aqui, precisa da hardkey. Se você está usando o AD, aquele recurso lá de complemento de senha, não sei o que, ele ignora. Porque ele vai usar as permissões, as diretrizes do AD e não do Ellipse. Se você não está usando o AD, aí que ele usa do Ellipse. Vamos executar para ver? Ainda não tem alarme, né? Eu não vou poder reconhecer os alarmes por enquanto, porque ainda não existe alarme. Mas vamos ver. Não vou poder ver aquela permissão que a gente deu e bloqueou, né? Não vou poder ver a permissão. Ó, não tem usuário nenhum logado, né? Tá em branco.
Eu vou entrar com o usuário 1, senha 1, apareceu lá o nome do usuário logado, 1. Vou clicar agora em entrar com o usuário 2. Apareceu o usuário 2, usuário 3, senha 3. Usuário 3 é administrador? Não. Então eu vou clicar aqui, ó. A janela de administração de usuário só pode ser aberta por um usuário administrador. Quem foi que a gente colocou? Usuário 1. Então vamos lá no usuário 1 e vou clicar aqui, ó. Agora ele permite criar usuários, tá vendo? E colocar ele dentro de grupos ou não, criar novos usuários e assim por diante. Entendido? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Esse capítulo foi rapidinho, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando, ó, para estar mostrando valores aqui, ó. Acho que a gente não usou ainda, né? A gente ainda não fez a gente até criou os tags, mas ainda não usou ele na aplicação, né? Porque está rodando aqui o meu simulador, né? Mas a gente não está... Ou esses valores aqui já estão vindo no simulador. Faça no suco do tanque aí, a mistura. Diga quanto você quer de cada cor. Não, não funcionou não. No segundo tanque. Então a gente dá uma olhada lá. Provavelmente quando você copiou o tanque, tá tudo associado lá à pasta tanque 1, tem que mudar a associação para tanque 2. Então você pode não ter alterado aqui, ó, no set point. Pode ser que o set point não esteja associado aos tags do tanque 2. Quando você copiou o set point para o outro lado, não alterou o set point. Ok?